Bom dia a todos, amém? Vamos nos preparar então para ouvir a palavra de Deus. Vocês podem abrir a escritura enquanto as crianças passam aqui para orar. Romanos capítulo 3, versículo de número 9 em diante. Enquanto vocês localizam, nós vamos fazer oração pelas crianças que vão ter ali uma mensagem adaptada para elas ouvirem. Vamos orar? Deus bendito, diante da Tua presença, nós colocamos agora, Senhor, os professores, as professoras, as crianças, desde as mais novas até as mais velhas, que vão se dirigir aqui para a sala ao lado, onde vão ouvir da Tua palavra, Pai. Abençoe elas, que a palavra ali ensinada recaia no coração delas e dê frutos que venham ao longo do tempo permanecer, porque cremos que esse é o Teu desejo, o Teu propósito. Por isso pedimos para que o Espírito Santo auxilie elas nessa manhã e as abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Acharam o texto bíblico, irmãos? Romanos capítulo 3, versículo de número 9. Hoje a nossa quinta mensagem, baseada na Epístola aos Romanos, o justo viverá pela fé. Então, se você perdeu alguma delas, dá uma olhadinha lá no YouTube, que nós estamos com praticamente todas lá, para que você possa acompanhar. Diz assim o texto bíblico, Romanos capítulo 3, versículo 9. E então, somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua. Debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Até aqui, meus irmãos, podem sentar. Deixe a sua Bíblia aberta aí em Romanos 3, para que você possa acompanhar. O texto de hoje, ele pode ser encarado como o texto do não. Se vocês forem ver nesses poucos versículos que nós lemos, tem 7 vezes a palavra não. Então, provavelmente hoje, vocês vão ouvir uma palavra muito mais negativa do que positiva. E quando o apóstolo Paulo ele faz isso, há um propósito. Obrigado, Paulo. Quando o apóstolo Paulo ele encaixa, ou ele escreve, porque a gente não pode perder de vista que o apóstolo ele tem um propósito. Ele está escrevendo uma carta a uma igreja. Então, meus irmãos, tenham em mente que não é apenas um conhecimento teórico, que o apóstolo resolveu colocar nas suas palavras para que qualquer pessoa que lesse entendesse. Não, há um contexto por trás da carta, que é a igreja de Roma, onde existiam pessoas, onde existiam irmãos, onde existiam lideranças, onde existiam desafios, onde existiam problemas e onde existiam bênçãos espirituais. Então, quando o apóstolo Paulo está escrevendo, há um contexto e há um propósito. E o texto de hoje, por mais que ele seja
mais negativo do que positivo, ele ainda assim tem uma importância muito grande dentro do todo da carta de Romanos. Por exemplo, esse texto é o final da primeira grande seção da carta aos Romanos, que foi dividida em algumas partes de forma intencional. Quando Paulo ele tem a ideia de escrever a sua carta, ele divide ela em algumas partes. E hoje nós estamos encerrando a primeira parte. Essa é a parte inicial que ele quer dar a ideia da sua intenção ao escrever a carta aos Romanos. Ele tinha como objetivo da epístola fazer uma apresentação sistemática da apresentação do evangelho aos crentes na cidade de Roma. Então a ideia dele é o todo, apresentar o evangelho àquela igreja. Então ele começou lá no capítulo 1. Vocês lembram? Vamos recordar um pouco. No capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, nós encerramos a primeira sessão. No capítulo 1, ele vai falar sobre os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque, ainda que tendo a lei natural, ou seja, a natureza, a criação, os homens, eles rejeitaram a Deus. E veja bem, não é que eles não compreenderam, eles rejeitaram aquilo, a forma como Deus se manifestou, e eles disseram, por mais que eu entenda a natureza, que eu veja que é um Deus, ainda assim eu rejeito. No capítulo de número 2, nós vimos mais próximo da semana passada, que também haviam ali, primeiro, os gentios. São esses que não receberam a lei de Deus, mas que pela natureza Deus se manifestou e eles o rejeitaram. Mas nós temos também os judeus, aqueles que receberam a lei de Deus, mas eles foram aquém da lei de Deus. Eles não obedeceram à lei de Deus. O Augusto, semana passada, pregou sobre a questão dos moralistas, aqueles que querem fazer com que Deus se agrade deles, não da forma como Deus quer, mas sim da forma como eles querem que Deus os aceite. E hoje, nós dando continuidade ao início do capítulo 3 da semana passada, nós vemos hoje o que o apóstolo Paulo vai dizer, e o versículo de número 1, ele é bem claro, o versículo de número 9, primeiro que nós lemos hoje. E então, dito essas coisas que a lei natural de Deus foi rejeitada pelos gentios, pelos pagãos, que a lei de Deus escrita foi rejeitada pelos judeus. E então, o que nós temos? Ele diz assim, somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto os judeus como os gregos estão debaixo do pecado. E veja essa expressão, estamos debaixo do pecado. Ele não diz que, os gentios estão debaixo do pecado porque rejeitaram a lei de Deus, a lei natural de Deus. Ele diz, os judeus estão debaixo do pecado porque eles rejeitaram a lei de Deus. Não, ele fala, todos estamos debaixo do pecado. Então, a humanidade, ela está debaixo do pecado. A humanidade, ela está debaixo de juízo divino. A humanidade, ela está em crise porque ela está indo contra o seu Criador. Há um livro que, talvez, o título dele é muito expressivo. O que há de errado com o mundo? O que existe de errado com o mundo? Que nós olhamos à nossa volta e não precisamos de muita sabedoria e inteligência para sabermos que há alguma coisa errada com o mundo. Ao longo do texto, talvez nós possamos exemplificar um pouco melhor. Mas do ponto de vista inicial, a Bíblia é extremamente clara. Ela não faz uma falsa colocação sobre quem é o ser humano, sobre o que é a humanidade sem Deus. Ela não faz ali um meio termo. O apóstolo Paulo é claro, há uma culpa na humanidade. E a culpa é, estamos debaixo do pecado. Então, diferente de outras religiões, talvez até mesmo alguns conceitos modernos que querem dar uma polida no ser humano, querem colocar o ser humano, ele não é todo bom, mas tem algumas coisas boas. A Bíblia está clara em dizer, não há ninguém que não está debaixo do pecado. E isso, até mesmo do ponto de vista cultural, é complicado hoje. Porque a gente vê que a ideia é que todas as pessoas são boas. O meio é que vai lhes corromper. A ideia de que todo mundo é bom, mas alguma coisa o força a ser mal. A Bíblia diz não.
a raiz do ser humano é ser mal. Então a pergunta não é por que existe maldade no mundo. A pergunta correta é como que existe bondade no mundo? Porque a maldade é a natureza comum do ser humano depois da queda. O pecado, ele entra na humanidade e ele nunca mais sai. Ele está ali, na nossa natureza, e é isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Então, o coração do problema é o pecado. E o pecado é o problema do coração. Então, Paulo diz, todos estão debaixo do pecado. Versículo de número 9. Se todos estão debaixo do pecado, quem escapará do juízo de Deus? É mais ou menos esta pergunta que a gente pode fazer para esse primeiro versículo. A ideia aqui é que eu vou ter 6 divisões. Então vamos para essa primeira divisão. Quem escapará do juízo de Deus? E esse é o ponto mais alto do argumento de Paulo. Da tese que o apóstolo Paulo coloca. Seu propósito é provar que todos os homens, e aí ele diz todos, sem distinção de raça, de cultura, de religião, todos são culpados diante de Deus. O pecado atingiu a todos, sem exceção. É que nós vemos que esse pequeno trecho do versículo 9 ao versículo 20 é uma ideia de julgamento. Nós vamos ver isso mais lá no final do verso 20. E esse julgamento que o apóstolo Paulo ele está aqui nos colocando, ele nos mostra que muito dificilmente alguém vai sair impune. E há um argumento muito forte para isso. Por exemplo, no verso de número 9, primeiramente nós vemos que parece que é uma contradição com o capítulo 13, versículo 1. Você pode ler ali comigo? Deixou a sua Bíblia aberta? Que ele diz assim, qual é logo a vantagem do judeu? Ou, qual a utilidade da circuncisão? Versículo 2, muita, de toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Então ele diz, olha, os judeus eles têm uma vantagem. Eles receberam a lei de Deus. Agora, no versículo de número 9, ele diz o seguinte, somos nós mais excelentes, ou seja, os judeus, de maneira nenhuma, pois que já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Ora, no versículo 1 ele diz que os judeus têm vantagem, no versículo 9 ele diz que não tem vantagem. A vantagem dos judeus é terem recebido a lei de Deus. Mas por que no verso 9 então ele diz que não há vantagem nenhuma? Porque os judeus não fizeram uso da lei de Deus. E aí ele explica, por que isso? Porque eles estão debaixo do pecado. Então por mais que eles tenham recebido primeiro a lei de Deus, se eles não fizerem bom uso da lei de Deus, a lei vai os condenar. E esse é um outro conceito que vai ficar bem claro para nós. A lei não salva ninguém, a lei condena. Ela é usada para condenar e não para salvar. O apóstolo Paulo diz, bom, se eles tivessem a lei de Deus e tivessem tirado proveito dela, ali seria vantagem. Mas agora ele diz assim, nem judeu, nem grego, todos têm algo em comum. Estão dominados pelo pecado. E ainda mais, a expressão que ele usa, ou é uma dolorosa demonstração, no verso de número 9, em que ele diz assim, estão debaixo do pecado. O que nós vemos é que a ideia que o apóstolo Paulo está passando é que quando algo está debaixo, está sendo comprimido, está sendo dominado, está sendo esmagado. Então ele diz assim, o problema da humanidade é que ela é esmagada pelo pecado, ela é escravizada, ela é dominada. Então, por mais que eles tenham a lei de Deus, eles não conseguiram cumprir a lei de Deus. Por mais que os gentios eles olhem para a natureza e digam, isso daqui não veio do acaso. A ordem não pode vir do caos. Isso daqui não pode ter surgido de nada. Toda essa beleza, todo esse céu estrelado, todo esse mar abundante, todas as leis da natureza que se encaixam, não pode ter vindo do nada. Mas ainda assim eles estão esmagados pelo pecado, e aí o texto bíblico vai dizer que eles rejeitaram a forma como Deus se manifestou. A expressão grega upo amartium significa em poder de, sobre a autoridade de. O que é? O homem sem Cristo está debaixo das ordens
sobre a autoridade, sob domínio do pecado e incapacitado de responder a ele. Então, a rebelião da humanidade, ela vem de uma distorção. A humanidade não consegue ser um ser humano perfeito, um ser humano obediente, ser um ser humano que responde às leis de Deus, porque ela está debaixo do pecado. Então, há uma distorção, há uma perversão do que é ser humano, do que é ser criatura de Deus. E quando essa distorção, esta perversão, ela existe, nós não conseguimos ser a totalidade pela qual nós fomos criados para ser. Fomos criados para Deus e só encontraremos felicidade e propósito em Deus. Agora, como o pecado, ele nos perverte, ele distorce a realidade de quem nós somos. Ele distorce a realidade de como nós enxergamos o mundo. Ele distorce a realidade de como nós enxergamos os bens que Deus nos deu. E o que é idolatria? É usar de forma errada o bem que Deus nos deu. Nós normalmente idolatramos aquilo que Deus nos dá. Ou seja, nós temos a capacidade de perverter aquilo que é bom, porque estamos dominados pelo pecado. E dentro desse texto, o apóstolo Paulo vai apresentar 3 formas pela qual nós estamos distorcidos. E nós podemos destacar através dos relacionamentos. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com nós mesmos e o nosso relacionamento com o nosso próximo. Vamos ver então o segundo ponto, que é versículo 10, 11 e 12. A rebelião da humanidade contra Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele está distorcido. Vamos ler ali o versículo 10, 11 e 12. Diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Se vocês prestarem atenção, parte desse texto está no Salmo que foi lido hoje. Salmo de número 104. Há uma distorção do nosso relacionamento com Deus. É interessante observar as expressões, por exemplo, nenhum, não há, todos. Isso está asseverando a universalidade da culpa humana. Não sobra ninguém. Ninguém está em capacidade de se relacionar com Deus de forma justa, de forma verdadeira, de forma profunda. Ninguém é justo ou bom. E uma vez que todos pecam, e aí nós vemos qual é a maneira que nós pecamos. Versículo 13 e 14 diz que nós pecamos por palavras. Versículo 15 diz que nós pecamos por obras. O versículo de número 16 diz que nós pecamos por causa de um estilo de vida que é mau e desastroso. O versículo de número 17 diz que nós pecamos porque nós amamos aquilo que não é bom. E o versículo de número 18 nos fala que nós pecamos porque nós não temos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, o apóstolo vai usar essas palavras fortes, emblemáticas, decisivas, definitivas. Nenhum, não há, todos, não escapa ninguém. Por quê? Nós vemos que a ideia do apóstolo é justamente ninguém é justo. E se ninguém é justo, então ninguém entende a sua própria condição. Eu não consigo me relacionar com Deus como Criador porque eu não entendo realmente o que é ser uma criatura. Eu não tenho a visão correta por causa do pecado. Só que ele diz mais. Ninguém está tentando entender, nem mesmo procurando por Deus, a fonte de toda a sabedoria e do conhecimento. Ele diz, olha, qual o problema? Não é você não entender, mas ninguém está querendo conhecer a Deus. Ninguém está interessado. Ninguém quer saber quem é o criador dessa criatura. Por isso que, então, ele usa, ali no versículo de número 10, está escrito. Como eu falei, ele cita aqui, entre os trechos que ele cita,
Um é do Salmo de número 104, também Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 20, em que ele fala sobre as expressões que ele vai usar. E dentro da culpabilidade humana, em que o apóstolo está nos dizendo qual é o nosso problema, é que nós não conseguimos nos relacionar com Deus. Por quê? Primeiro, por que eu não me relaciono com Deus? A rebelião humana contra Deus é provada pelas Escrituras. Nós poderíamos buscar muitas formas de querermos responder aos problemas do nosso relacionamento com Deus. Mas ele não busca na sociologia, nem na antropologia, nem busca argumentos humanos para justificar a rebeldia humana contra Deus. Ele não vai para os mistérios, ele não vai para aquilo que eu descobri uma nova fonte que mostra por que a humanidade ela está em crise. Não, ele diz, está escrito. Ninguém quer Deus, ninguém busca Deus, ninguém está interessado. A Bíblia, ela não é apenas uma opinião entre muitas, mas ela tem a palavra final. Paulo nos dá um argumento irresistível, irrefutável. É o próprio Deus quem está dizendo. O problema da humanidade em não conseguir se relacionar comigo é que eles não me buscam, eles não me conhecem. E aí eles tentam se relacionar comigo a partir de si mesmo e não a partir daquilo que o próprio Deus deixou escrito. Então ele fala, mas é esse tipo de religião, mas é esse tipo de povo? Não há exceções. Ninguém que busque a Deus. Então nós vemos, ele cita ali primeiro o Salmo de número 14, verso 1 ao 3. Também ele cita o Salmo de número 5, versículo 9. Isaías, capítulo 59, verso 7. E o Salmo 36, o verso 1, dentro desses 3 versículos. Então a ideia de Paulo é que, para aqueles que estão dentro da igreja de Roma, ele está dizendo, vocês não sabem o que está escrito? Vocês não sabem o que demonstrava na Escritura sobre como que é se relacionar com Deus? Então ele nos fala, o segundo ponto do nosso problema é nos relacionarmos com Deus. Ela é provada pela própria experiência. Ela é provada por aquilo que nós mesmos experimentamos. A linguagem de Paulo é tanto de inclusão como de exclusão. Por quê? Ele se refere a todos ou a nenhum. Então, todos estão debaixo do pecado, mas nenhum está habilitado a se relacionar com Deus. E quando ele vai fazer esse diagnóstico daquilo que é a nossa condição humana, ele usa tanto uma descrição negativa quanto a descrição positiva. Diz ao mesmo tempo, não há justo, não há nenhum sequer. Ninguém que entenda ou que busque a Deus ou faça o bem, mas também que todos se extraviaram e a um se fizeram inúteis. Então, não há ninguém que é justo, mas ao mesmo tempo todos estão dentro da mesma condição. E a expressão que ele usa é se extraviaram e se fizeram inúteis. Ou seja, não há utilidade na condição humana diante do pecado. Não há. E o termo que ele usa é se extraviaram. Podemos exemplificar da seguinte maneira. Pense no Oriente Médio, uma região desértica, e pense em uma ovelha no curral. E essa ovelha, ela pula o curral e se manda deserto afora. Então ela passa por fome, ela passa por sede, ela passa por desafio dos lobos, desafio de outros animais peçonhentos. Podemos dizer que ela se extraviou, ou seja, ela se colocou numa condição em que ela mesma entrou em risco de vida. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, todos se extraviaram. O interior, o ser humano está extraviado. Ele está sob o domínio do pecado. E o que é isso? Significa que a sua mente, por isso que ele diz, não há quem entenda. O seu coração, por isso que ele diz, ninguém tem desejo por Deus. Ninguém busca Deus. A sua vontade, não há quem faça o bem. Ninguém está desejando fazer aquilo que é certo. Por quê? Porque todos se extraviaram. O seu interior está extraviado, pervertido, corrompido, distorcido. E por isso, eles não têm condição de se relacionar com Deus. Então nós chegamos no nosso terceiro ponto. Se eu não consigo me relacionar com Deus, Paulo vai nos dizer que também
A rebelião humana faz com que eu não consiga me relacionar comigo mesmo. Eu não sei quem eu sou como ser humano. Versículos 13 e 14. Vamos ler. Diz assim: a garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua. Debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. O apóstolo aqui, então, ele vai nos mostrar a rebelião humana. Ela também se manifesta em diagnosticar a condição do próprio ser humano. E o diagnóstico de Paulo é que nós estamos num estado deplorável. O pecado atingiu todo o nosso ser, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. E quando Paulo ele vai trazer, de certa forma, uma aplicação prática, ele usa estas palavras que são fortes. Veja bem, a garganta deles é como um sepulcro aberto. Sepulcro é um lugar de morte. Então é como se ele dissesse assim, ó, o interior deles está morto. Não há vida. Eles enganam com a língua, a sua boca está dominada. Abaixo dos seus lábios há veneno. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Então, nessa lista metafórica que o apóstolo Paulo ele mostra a nossa condição humana, ele diz assim, que a sua garganta é um sepulcro, ou seja, está respirando morte, não tem vida, está morto internamente. Isso nos lembra a expressão de Jesus sobre os fariseus em Mateus 23, 27. São sepulcros caiados. Por fora, a lápide pode até estar bonitinha, pintadinha, mas por dentro não existe vida, só morte. Olha o que diz lá Mateus 23, 27. Vocês são como sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Ou seja, em outras palavras, se eu abrir a boca e olhar para dentro da sua garganta, eu vejo corrupção e morte. Aí Paulo diz, não, mas não é só a garganta, não é só o interior. A língua, elas tratam enganosamente. Versículo de número 13. E ele diz que todos os homens são mentirosos. E o homem ele não mente simplesmente por qualquer coisa corriqueira, mas ele mente em benefício próprio. Mas o problema do homem não é mentir para se beneficiar. É que ele não ama a verdade. Ele não ama a verdade de Deus. E quando nós não amamos a verdade de Deus, a nossa língua, ela vai começar a proferir outras verdades que não são a verdade de Deus. Ou seja, nós usamos em benefício próprio, em interesse próprio. Não usamos para abençoar, não usamos para aconselhar, não usamos para ajudar, mas simplesmente usamos em benefício próprio. Ao ponto em que ele assevera a sua forma de dizer que o ser humano ele não consegue se relacionar consigo mesmo, ou seja, com o seu próprio interior, que ele diz assim no verso de número 14, o veneno de víbora está nos seus lábios e a boca está cheia de maldição e amargura. Víbora é uma cobra mortal. Então ele está dizendo, aquilo que sai de dentro deste homem sem Deus é morte e amargura. Não tem vida. É mais ou menos o que Tiago diz que uma língua pode botar fogo num campo. É aquilo que o poder destruidor da língua, ou seja, da fala, da comunicação, ele simplesmente pode ser mortal. É como se fosse o veneno de uma cobra peçonhenta. Aí ele vai dizer então que a forma do homem sem Deus é o seu interior. A forma como ele se relaciona consigo mesmo está envenenado, mutilado, destruído, está morto. Seu corpo não está sob o controle do Espírito Santo. O Espírito Santo traz vida espiritual. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, ou seja, que trouxe vida àquele que estava morto, é o mesmo Espírito que traz vida para nós. Sem o Espírito de Deus, o nosso corpo está sob o controle do pecado. E sem vida, nós estamos dominados pelo pecado, da vontade do pecado, das concupiscências do pecado. Por quê? Porque o Espírito não está
trazendo vida em nós. Então, Paulo nos mostra que o homem não sabe quem ele é e não consegue se relacionar consigo mesmo. Indo um pouco mais adiante, parte de número 4, versículos 15, 16 e 17. O homem, se ele não sabe quem Deus é, não se relaciona com Deus, ele não consegue ter identidade em Deus, a consequência é que ele também não consegue se relacionar com o seu próximo. Quarto ponto, então. Verso 15 diz assim: os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Então, o pecado, ele quebra o nosso relacionamento com Deus, ele destrói a nossa identidade como ser humano e ele perverte a nossa relação com o nosso próximo. Primeiro nós vemos, verso de número 15, seus pés são velozes para derramar sangue. A falta de respeito e dignidade à vida humana. O homem sem Deus, ele é uma fera selvagem. Imaginemos nós que, se porventura o nosso culto talvez terminasse aqui domingo à noite, e a maioria dos irmãos vão indo embora, e aí tem alguém ali por fora do portão esperando o Uber. Só que, se a gente olhar, a gente percebe que esse alguém, ele está assim, assustado, olhando, preocupado. Aí tu pensa, é um instinto humano de sobrevivência, de cuidado. Mas será que vai vir uma fera? Será que vai vir ali um monstro que eu preciso ficar preocupado com o que está ao meu redor? Não, o meu medo é que venha um outro ser humano e que me cause o mal. Então, quando ele diz, o homem sem Deus, ele tem os pés velozes para derramar sangue, é como se o homem sem Deus é uma besta selvagem, é uma fera sem controle. E o pecado, ele faz isso. Ele bestializa, ele embrutece, ele quebra no coração do homem, da criatura, da natureza normal que toda pessoa deveria ter. Ele quebra esse apreço pelo próximo, ao ponto em que alguém pode morrer por um celular, por um tênis, por um carro. Alguém pode, talvez, se você ligar o jornal todo dia, 6 horas da tarde, você vai ver ali uma série de cenas que comprovam que o homem sem Deus, ele é uma fera selvagem. Você vai ver ali um incontável número de mortes. Por exemplo, imagine essa cena. A reportagem mostra que prenderam um homem que foi contratado por R$3.000 para matar outro homem. Então ele foi lá, ele pegou a sua arma, ele foi até o local, olhou para uma pessoa que ele nunca viu, que nunca lhe causou mal, que nunca falou nada contra ele, e ele simplesmente dá 5 tiros dessa pessoa. Ele se retira, vai para sua casa, toma um banho, ele janta, e ele se deita para dormir. Então, isso é mais ou menos uma analogia para exemplificar que, quando o apóstolo Paulo diz que seus pés são velozes para derramar sangue, é que ele perdeu o amor natural. Que o ser humano, ele se torna um monstro e ele se apressa a derramar sangue. Ele não tem consideração pela natureza humana. Ele mata quem, muitas vezes, ele devia proteger. Ele elimina com requintes de crueldade a quem ele devia amar. Lembra as palavras de Jesus. Se vos amardes uns aos outros, o mundo saberá que sois meus discípulos. Então, o primeiro diagnóstico é esse. Ainda, segundo, dentro de não conseguimos nos relacionar devidamente com o nosso próximo, é que há uma falta de respeito pelos valores humanos. No verso 16, nos seus caminhos a destruição e miséria. Por onde o homem passa, ele destrói. Porque o homem sem Deus, ele não está interessado no seu próximo. E muitas vezes, quando se interessa, não é pelo bem do próximo, mas é pelo seu próprio interesse. Ou seja, ele contamina aonde ele põe as suas mãos. Ele não está apenas mal consigo mesmo, mas ele também não consegue olhar para o próximo e ver nele
a dignidade da criatura como sendo aquilo que Deus criou. Ele não respeita a vida, não respeita a família, ele não tem bons princípios, ele não tem por propósito o bem da sociedade, e esse homem corrompido, ele está na contramão daquilo que Deus criou o ser humano para ser. Por quê? Verso 17, ele não conhece o caminho da paz. Ele não sabe o que é ter um bom relacionamento humano. Por mais que a gente pense, mas Israel, essa não é a descrição de todos. Sim, eu sei que não é. Eu sei que não é todo mundo que é um facínora, que é um sanguinário, que é alguém embrutecido, que não consegue se relacionar com ninguém. Mas a bem da verdade é que quando estas coisas acontecem, é apesar do estado humano. É apesar da maneira como nós somos. Porque veja bem, nós estamos lidando aqui do ponto de vista de alguém que está sem Deus. E Paulo diz, não há pagão, não há judeu, não há gentil, todos estão debaixo do pecado. Então esse estado de rebeldia não permite com que ele tenha paz, e não permite com que ele traga a paz, mas ele traz desavença e inimizade. E por que é que o apóstolo Paulo, então, ele está nos colocando todas estas coisas? Vamos ao nosso quinto ponto, que é o juízo de Deus. Paulo, ele está nos guiando aqui como se estivéssemos num tribunal. Ele está criando ali o seu argumento, a sua tese, ele está trazendo ali as suas informações para que nós chegamos numa conclusão. E hoje, a pregação de hoje, ela encerra a primeira parte da carta aos Romanos. Porque vocês verão na semana que vem que o tom da epístola ela vai mudar. Porque agora, primeiro ele está dizendo, vamos mostrar os motivos pelo qual é justo nós estarmos condenados. Que é justo o ser humano ser condenado pelo seu pecado. Mas semana que vem nós teremos uma boa palavra sobre aquilo que Deus faz para que nós sejamos livres do pecado. Mas por enquanto, ainda é hoje. Quinto ponto, o juízo de Deus, versos 18, 19 e 20. Acompanhemos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda boca se cale e todo homem fique sujeito ao julgamento de Deus, porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a expressão final do verso 20 nos mostra que todo o mundo está sujeito ao julgamento de Deus. Esse juízo de Deus, o apóstolo Paulo, ele está nos falando no verso 20, é o que ele está dizendo desde o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até aqui. Vamos ver então, do que se constitui esse juízo de Deus. Em primeiro lugar, a causa da condenação do réu. No verso de número 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Primeiramente, se Deus olha para o homem e Deus diz, ele está condenado. O pecado domina o coração dele. Eu sou um Deus santo, eu não tenho como compactuar com o seu pecado. Mas Deus, então por que ele será julgado? Por que ele será condenado? Primeiramente, no verso 18, ele será condenado porque não há temor de Deus nos seus olhos. O temor de Deus é o freio que inibe o homem de se estragar no pecado. Lembra lá o texto conhecido? O princípio da sabedoria é temer a Deus. Não é ter medo de Deus. Então eu vou obedecê-lo simplesmente para não cair sobre mim o mal. Não, é ter temor. É reconhecer quem Deus é. Então ele diz, eles estão condenados porque eles não reconhecem como criatura quem é o Criador. E quando eles não reconhecem, eles perdem os seus freios. E por isso então, eles podem cometer todo esse tipo de maldade descrito nos versículos anteriores. O temor de Deus é um antídoto contra o mal. Então, não é que nós somos bons. É que o temor de Deus refreia a nossa maldade e o nosso pecado. Então, é
quando o temor de Deus, essa sabedoria, esse princípio de sabedoria faz com que nós tenhamos uma clareza de quem Deus é. E por isso, então, nós conseguimos ter essa percepção correta. Só que quando o homem ele perde o temor de Deus, ele está sujeito a toda maldade e a toda corrupção. Se não há temor de Deus, ou se Deus não existe, tudo será permitido, porque cada um vai viver desta forma, buscando seus próprios interesses. A segunda base para condenar o réu, a primeira é, não há temor nele. A segunda, verso de número 19. Sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. E aqui, quando ele se refere à lei, nós vemos que é a Escritura Sagrada. No caso aqui da Epístola aos Romanos, é o Antigo Testamento que o apóstolo Paulo está citando. Ele diz, existia a lei, mas os homens não quiseram seguir a lei de Deus. Os judeus que se vangloriavam na lei estavam condenados pela própria lei, uma vez que eles não cumpriam a lei de Deus. Então, lembram a semana passada a pregação? Eles se vangloriavam da sua condição de judeu, da sua moralidade, mas ainda assim eles não amavam a Deus, eles não cumpriam a lei de Deus. A lei de Deus era para mostrar que eles estavam em pecado e deviam amar a Deus. Eles se vangloriavam pelo seu nascimento e não pelo seu coração transformado. Já os gentios, eles pecam sem lei. Bom, então Deus não vai condená-los? Também vai. Por quê? Uma vez que não vivem de acordo com a lei recebida, a lei moral implantada nos nossos corações. Ou seja, a gente sabe no nosso interior que há uma revelação natural. Se adora a pedra, a madeira, se adora o místico, porque se quer, porque a natureza revela quem Deus é. Deus colocou dentro do ser humano. E aí nós podemos pensar assim, mas eu não acho que é dessa forma. Mas pouco importa a nossa opinião. Deus é o Criador, Ele está dizendo, eu coloquei dentro de vocês essa moralidade que vocês pervertem. Então vocês são indesculpáveis. A base da condenação do réu é que a justiça de Deus não coaduna com o nosso pecado. Nós estamos condenados. Em terceiro lugar, o réu está impossibilitado de ser absolvido. Olha o que nos diz o verso de número 20. 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Lembra lá da expressão do verso 19? Para que toda a boca se cale. A lei não vai salvar ninguém, mas a lei tem por propósito condenar. Então o verso 20 vai dizer o seguinte, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei, ela serve só para dizer, você é pecador, você não é aquilo que deveria ser, você não vive como deveria viver, você não fala como deveria falar, você não pensa como deveria pensar, você não age como deveria agir, você não ama como deveria amar. Então a lei diz o seguinte, você é pecador, mas ela não traz a salvação, ela apenas nos condena. Então, em terceiro, nós vemos que é impossível a absolvição do réu. Por quê? Porque pela lei, ou seja, por mais que nós sejamos bonzinhos, por mais que a gente faça tudo certinho, por mais que a gente tente cumprir tudo aquilo que nós entendemos que é o que Deus espera de nós, que é correto, não é isso que nos absolve de sermos condenados pelo nosso pecado. E a experiência humana, ela prova isso. Você sabe disso. Quantas vezes você disse, não vou mais cometer esse pecado. Não vou mais ter tal atitude. Não vou mais pensar tal coisa. Não vou mais desejar aquilo que eu não devo desejar. E no dia seguinte, você está lá, cometendo os mesmos vícios, os mesmos erros, cometendo as mesmas práticas. Então, quando ele diz, não há possibilidade de absolvição do réu. Por quê? Porque o réu, por si mesmo, não consegue se absolver. Ele não consegue pela sua própria natureza.
E a expressão é, visto que ninguém será justificado pelas obras da lei. Ou seja, ainda que tentássemos, não haveria possibilidade, porque a lei mostra a plenitude do nosso pecado. Nós temos sempre os pés apressados para descumprir a lei de Deus. Aqui então nós acabamos a primeira parte do Evangelho em Romanos, a condenação. Vamos para o sexto ponto então, que é as nossas aplicações. Diante de tudo isso e talvez de tantas coisas mais que o texto nos traz, o que é que nós podemos aprender, além de algumas expressões usadas ao longo do sermão? Bom, a gente viu que há um problema do relacionamento do ser humano com Deus. Há um problema do relacionamento do ser humano consigo mesmo, com quem ele é. E há um problema do relacionamento do ser humano com o seu próximo. Quais aplicações nós podemos ter? Separei 3 aplicações nessa manhã. A primeira delas, o propósito da lei não é salvar. Ou seja, não é a sua bondade ou a prática das boas obras que vai salvar você. Pense 2 analogias. A primeira delas é a do prumo. Sabe o que é prumo? Aquele objeto que você coloca aqui do lado para medir se a parede está reta. Pois bem, pense o seguinte. O prumo, ele vai mostrar a parede está torta. Mas o prumo não corrige a parede. Ele apenas mostra o diagnóstico. Está errado. Assim também é a lei. Assim também é a prática das boas obras. Assim também é se nós conseguíssemos ser mais perfeitos do que nós somos. A lei vem e diz o seguinte: eu estou mostrando que está torto, está errado, mas eu não conserto esse erro. Uma outra analogia é, pense que você tem lá pneumonia. Você vai no médico, ele tira o raio-x, aí ele mostra lá no equipamento, essa mancha aqui você está com pneumonia. Imagina, você leva para casa, você pega o seu raio-x, você pica ele, coloca na água quente, faz um chá de raio-x para tentar dizer o seguinte: vou tentar me curar, porque agora eu entendi onde é que está o meu problema. É mais ou menos, de forma grosseira, o raio-x ele mostra a doença, mas ele não traz a cura. A lei, ela também mostra a nossa doença. A nossa doença é o pecado, nós estamos dominados, as nossas entranhas, lembra lá o que o apóstolo Paulo diz, o nosso interior está dominado pelo pecado. Então, diagnosticar a doença não traz a cura, a lei não vai tirar o pecado, ela apenas vai mostrar o quão profundo no pecado o nosso interior está, mas ela não traz a cura. Então, a lei, ela foi dada como um raio-x da situação do nosso coração. Mas ela não vai nos salvar, porque ninguém é justificado diante de Deus fazendo as obras da lei. Então, qual é a ideia? É que, meus irmãos, não é o quanto nós oramos que nos salva. Não é o quanto nós lemos a Escritura que nos salva. Não é o quanto nós somos perfeitinhos em fazer tudo que é certo. Não é o número de vezes em que nós acertamos versus o número de vezes que nós erramos. Não é um saldo positivo, saldo negativo. Não. Mas mais do que isso, esse não é o propósito da lei. Mas o apóstolo Paulo diz, a lei veio para calar a nossa boca. Para dizer, diante de Deus, fique quieto. Você não tem como se justificar. Você não tem como dizer que o que você faz é suficiente, porque por mais perfeito que tu seja, quando tu coloca a tua perfeição diante da justiça de Deus, a tua perfeição é como se fosse pó, não tem valor algum. A lei mostra o pecado que nos condena, mas, e nós veremos semana que vem, há uma solução para o nosso pecado. A lei condena, mas Cristo salva. O Evangelho é isso, o apóstolo Paulo está primeiro nos mostrando, ele está nos argumentando, tirando, ele está destruindo todos os nossos argumentos humanos para dizer, não, mas espera aí, Paulo, não é bem assim.
Eu não sou tão ruim assim. Olha, veja bem, eu não sou a besta selvagem que está querendo matar ninguém. Pelo contrário, eu venho no culto, eu converso com os irmãos, eu tento ali ao longo da semana fazer uma religiosidade, uma espiritualidade. Aí Paulo vem e diz o seguinte, calado, diante de Deus, não é isso que vai te salvar. Mas Deus, através de Cristo, nós veremos que justificou os nossos pecados e nos salvou, apesar das nossas tentativas humanas e falhas de sermos perfeitos diante de Deus. Então, a primeira coisa é isso. O controle da nossa vida pertence a Cristo e não a nós. O mérito que Deus aceita como justificativa para não nos condenar não é o nosso mérito, mas é o mérito de Cristo. Segundo lugar, fuja do auto-engano. Nós temos a tendência a nos iludir, a pensarmos que não somos tão pecadores quanto somos. Mas Paulo, nestes pequenos versículos, nos mostra um quadro muito dramático e radical. Quando nós dizemos, não sou tão ruim assim. Veja bem, eu ainda faço algumas coisas boas. Mas isso é uma grande ilusão do próprio pecado. O pecado, ele é como se fosse um véu sobre os nossos olhos. Ele mascara a realidade de quem nós somos. E por isso, então, a Bíblia, ela é bem clara, ela não faz rodeio. Paulo aqui, meus irmãos, ele não está brincando de ser igreja. Ele não está brincando de liderar os irmãos. Ele não está brincando de ter o prestígio de apóstolo. Não, ele está colocando com todas as palavras que a sua capacidade humana, que o Espírito Santo conduziu ele para transmitir aos irmãos da igreja de Roma de como que eles deveriam compreender o Evangelho e enxergar a pessoa de Deus. E a Bíblia é bem clara. Tudo que é bom vem de Deus, tudo que é ruim vem de nós e do nosso pecado. Então, fuja do auto-engano. Não tente pensar que você pode concorrer com Cristo para a sua salvação. Lembrem-se do o PG dessa semana, pergunta de número 20, quem é o Redentor? E ela diz assim, o único Redentor é o Senhor Jesus Cristo, eterno Filho de Deus, em quem o próprio Deus tornou-se homem e suportou a penalidade do pecado. E o texto é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, recorra a Cristo para ser salvo. Recorra a Cristo, Ele é o Redentor e Ele é o único meio pelo qual Deus escolheu para que sejamos salvos. Então, meus irmãos, não ficamos apenas na lei. Misericórdia, eu não sou perfeito como deveria ser. Deus sabe. Deus sabe. Descanse em Deus. Descanse em Cristo. Não quero viver também uma vida esquizofrênica, o tempo todo apavorado, pensando que a qualquer momento Deus vai vir e vai nos fulminar. Não! Se estamos em Cristo, porque Ele é o Redentor, o meio pelo qual Deus escolheu para que sejamos salvos. Então, se ao mesmo tempo eu me desespero por causa do meu pecado, eu do outro lado descanso por causa dos méritos de Jesus Cristo. Ele foi o que eu não consigo ser. Ele é a perfeição que eu não consigo ser. Ele fez o que eu não consigo fazer. Então eu posso, em Cristo, olhar e dizer, estou descansado em Deus, porque eu sei que o sacrifício de Cristo por mim foi aceito. Então fuja do auto-engano. Em terceira e última aplicação, o juízo de Deus é verdadeiro. Talvez essa seja uma das coisas mais contraculturais do nosso tempo. Pensar que Deus não pune o pecado. Pensar que Deus não vai trazer punição por causa do pecado. É pensarmos que Deus é injusto. Se Deus é justo, Ele punirá o pecado. Não importa o que diz a cultura. Não importa o que diga a nossa sociedade. Não importa o que digam as teorias sociais. Não importa, meus irmãos.
Há 2000 anos o cristianismo está dizendo a mesma verdade. 1, o ser humano é pecador. 2, só Jesus Cristo e quem está em Cristo será salvo. E 3, Deus punirá o pecado, porque Deus não passará impune a injustiça cometida. Só tem um porém, Deus nos conhece. Conhece cada pensamento. Conhece você por dentro e por fora. Antes de eu falar a palavra, antes de ela vir à minha boca, o salmista diz que ele conhece de longe os meus pensamentos. E é diante desse Deus que nós vamos prestar conta. Talvez a gente pense, não, mas Deus não vai punir tanto assim. Aí eu sempre penso o seguinte, eu não posso confundir o meu desejo de Deus não ser tão punitivo com a realidade do que a Bíblia diz. E a realidade é, eu posso até não gostar, eu até posso querer que Deus não faça isso, mas é diferente daquilo que Deus realmente vai fazer. Aí quando muitas vezes eu penso, não, mas eu acho que Deus não vai punir as pessoas pelos seus pecados. Mas aí quando eu olho para a Escritura eu penso, se Deus nem mesmo ao seu próprio Filho poupou por causa do pecado que Jesus assumiu em nosso lugar, por que raios eu quero pensar que Deus não vai punir o pecado do ser humano? Por que raios eu posso pensar que depois da morte, Deus não irá punir o pecado do ser humano, se Ele não poupou o seu próprio Filho por causa do pecado? Se Ele não poupa aquele a quem Ele mais ama? Porque Jesus na cruz está levando o nosso pecado, porque é que Ele ia poupar o pecado de outro ser humano, se Ele não poupou do próprio Senhor Jesus. Então, pensar que, do ponto de vista pessoal, Deus não vai punir tanto quanto eu imagino, é uma irracionalidade e uma infantilidade. Porque nós olhamos e vemos o que Deus fez em Cristo por causa do nosso pecado. Vamos colocar em pé. Há uma única esperança para o ser humano, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você será livre da escravidão do pecado e da culpa do pecado. Você viverá uma vida plena e cheia de graça, não em si mesmo, mas em Cristo Jesus. E a minha oração é que Deus aplique essa palavra no nosso coração, e que nós venhamos aprender a viver pela graça, pela fé, desfrutando dos méritos de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Lembre-se, Ele é aquele que nos redime do nosso pecado. Então, que essa palavra, como eu falei inicialmente, ela é mais negativa do que positiva, ainda assim, o apóstolo Paulo está nos dando pela Escritura Sagrada um diagnóstico. Ele está fazendo ali um rastreio, um perfil da humanidade do ponta do dedo dos pés à cabeça. E está dizendo, mostrando o nosso estado sem Deus. Então, se a humanidade está em crise, não é por excesso de religião, não é por excesso de fé cristã, é muito pelo contrário. O ser humano sem Deus, ele não sabe quem ele é. E aí sim, nós podemos ver coisas aberrantes, nós podemos ver tanta irracionalidade, nós podemos ver tanta abominação acontecendo nos nossos dias. E lembre lá da primeira pregação do pastor Rodrigo, eles não apenas praticam o mal, mas eles aplaudem dizendo, esse mal é bom, isso aqui é bom. A Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele não olha como olha o humano, mas Ele nos enxerga como realmente nós somos, e não como nós idealizamos que somos. Por isso, meus irmãos, recorramos a Cristo, nosso único e suficiente Salvador. E convido a vocês, para não ficarem com o coração amargo, estejam semana que vem e ouvirão então o que Cristo faz por nós, trazendo a solução para esse problema insolucionável que é o pecado humano. Amém? Vamos orar. Deus bendito, diante da Tua presença em que nós estamos nessa manhã. Manhã em que nós oramos, em que nós levantamos as nossas mãos, manhã em que nós cantamos com a nossa voz, em que nós usamos o nosso corpo, aquilo que Tu nos deu, ó Pai. Não apenas o corpo, mas a alma e o espírito, para estar diante da Tua presença.
e te adorarmos em espírito e em verdade. Nós sabemos, ó Pai, que até o nosso culto, ele não é como deveria ser. Sabemos que, mesmo enquanto cultuamos, é o ápice da fé cristã, o nosso encontro com Deus e com o povo de Deus. Ainda assim não é perfeito, sabemos disso, Senhor. Mas nós também não queremos ficar com os nossos corações apenas pensando naquilo que nós estamos errando, falhando, naquilo que nós estamos deixando de ser a expectativa pela qual Tu nos criaste. Tu nos criou para Ti, ó Deus, e só encontraremos satisfação em Ti. Ó Espírito Santo, eu peço que nessa manhã, diante dessa palavra, que o Senhor fale ao coração de cada um dos meus irmãos que aqui ouviram ela. Que o Teu Espírito Santo traga alegria da salvação. Que o Teu Espírito Santo traga compreensão do Evangelho, da realidade do mundo. Uma visão mais clara do que nós estamos vivendo no nosso contexto. Porque se Tu fez com que nós nascêssemos e vivêssemos nesses dias, é porque é para agora que Tu quer que nós servamos a Ti. É porque é para agora que o Senhor quer que nós honremos a Ti, que nós amemos a Ti diante destes desafios, diante desse contexto, diante deste cenário. Então nos dá graça, Senhor, para não sucumbirmos àquilo que o mundo fala que é verdade, para não sucumbirmos àquilo que nós nos auto-enganamos dizendo que é verdade, mas nos dá graça, Senhor, para olharmos para a Escritura Sagrada, termos os nossos pecados confrontados e dizermos: Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós nos colocamos diante da Tua presença e dizemos: eu preciso de Ti, somente Tu é capaz de trazer paz para que os nossos corações eles não corram para o conflito e o desespero. Por isso te pedimos, ó Espírito Santo, fale aos nossos corações, e que assim possamos estar ao longo dessa semana meditando naquilo que a Escritura Sagrada nos coloca e compreendendo qual é a Tua vontade através do Evangelho. Por isso oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.